Fala meu terceiro, tô retomando aqui com a segunda parte do vídeo, né? A gente vai falar aqui de massa molar, né? A massa molar é o seguinte, o que eu calculo? Eu calculo, a quantidade de mols, né? Então N é quantidade de mol, né? Então quando eu boto assim, 1 mol de água, significa que N é 1. Quando eu coloco assim, 2 mols de água, significa que N é 2. Olha o mol aqui, ó. Se eu tenho 3 mols de água, significa que N é igual a 3, eu tenho 3 mols de água. Né? Só que nem sempre a questão vai me dar assim de boa pra caramba. Ele vai me dar, para eu descobrir o número de mols, o que ele vai me dar? Ele vai me dar a massa molecular, né? No caso da água aqui vai ser 18 gramas, eu vou ter calculado ali, achei 18 gramas mol por litro. Tá? E aí ele vai me dar uma massa, sei lá, caramba, eu tenho ali 2 gramas de água, né? Eu tenho 2 gramas de água, quantos mols eu vou ter? Aí tu vai fazer aquela regra de 3, ó. Em 18 gramas, tu tem 1 mol. Quando você tiver 2 gramas, quantos mols você tem? Você vai fazer 18 dividido por x, vezes x, perdão. 2 vezes 1, 2. X vai dar 2 dividido por 18. Não vou resolver isso aqui não. Vou te mostrar uma outra forma da gente chegar aqui. De cara, você já pode decorar que quando você quer descobrir o número de mol, porque é isso que eu estou calculando, eu quero descobrir o número do mol, tá vendo? X está embaixo do mol, porque minha pergunta é mol. Quantos mols eu tenho em 2 gramas? Não sei. O que você faz? Você massa dividido por massa molecular. Isso é uma fórmula, né? Qual é a massa em questão que eu quero? 2. E qual é a massa da minha molécula? 18. Então vai ser 2 dividido por 18. Eu não achei isso com a regra de 3? Então essa fórmula ela só é um atalho para você não ter que ficar fazendo a regra de 3 inteira. Então quando a questão ela pergunta para você, cara, quantos mols existem, sei lá, em 20 gramas de ácido sulfúrico? Em 20 gramas de ácido sulfúrico, 20 gramas de ácido sulfúrico. O que você precisa? Quantos mols existem? Mol é N, ele quer saber. Como eu acho N, M sobre MM. M é a massa, 20. E MM é a massa da molécula. Você vai fazer aqueles cálculos lá, que o hidrogênio é 1, o enxofre 32, o oxigênio 16. E tu vai achar que a massa dessa molécula aqui, 98. Acabou. Né? E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está evidenciando a fórmula para você. Tá? A massa em grama do ácido, da base, da molécula, da substância, né, em questão. E você vai dividir essa massa em grama pela massa da molécula, né? E aí aqui ele vai dar o alumínio, ele dá uma questãozinha aqui, e ele fala assim, cara, em 14,5 gramas, quantos mols existem em alumínio? Aí ele, o alumínio, ele não escreveu, mas é como se ele deveria ter escrito aqui, dados, né? Alumínio igual a 27. Beleza, alumínio é 27. 1 mol, gramas por mol, né? Então, em 1 mol de alumínio, eu tenho 27 gramas. Quando eu tiver 14 gramas, quantos mols eu vou ter? Né? Então, vamos fazer aquela primeira regra de 3 lá. Em 1 mol de alumínio, eu tenho 27 gramas. Só que ele quer saber, em 14,5 gramas, quantos mols ele vai ter? E aí ele vai fazer aquela multiplicação cruzada, 27x igual a 14,5. Esse cara está multiplicando, ele vai passar dividindo 14. Vamos escrever agora na nossa fórmula. Eu quero achar mol, é massa dividido por massa molecular. Né? Esse cara aqui é o N, tá? Qual é a minha massa em questão que eu quero descobrir? 14,5, né? Na verdade eu quero descobrir mol, né? Mas qual é a massa do cara que eu quero descobrir o mol? 14,5. Qual é a massa molecular dele? 27. Olha aí, mesma coisa. Tá? Então você pode decorar a fórmula, ou você pode vir pelo conceito ali geral. Tá? Aqui ele faz 14,5 dividido por 27, ele achou 0,5 mols. Tá bom? Então massa molar, ele quer calcular N. O que você precisa? A massa em grama do cara e a massa da molécula do cara correspondente. Tá bom? Aí aqui ele vem com as fórmulas químicas, né? Na química, os caras têm a fórmula molecular, o composto molecular, ele vai ter o esqueminha dele lá, né? Vamos fazer aqui, então, a glicose, por exemplo. Essa aqui é a fórmula molecular da glicose. Quando eu falo glicose, eu sei que é C6H12O6. Quando eu falo a fórmula molecular da água, eu sei que é H2O. Quando eu falo da fórmula molecular do ácido sulfúrico, eu sei que é o
H2SO4. Quando eu falo de um composto iônico, né, do cloreto de sódio, sal de cozinha, eu sei que é o NaCl, tá? Estou dando a fórmula da molécula aqui para você, tá? Como se escreve esse cara em fórmula de molécula, tá? Então é isso aqui. Aí eu tenho aqui os meus cálculos, né? Eu tenho uma fórmula percentual, uma fórmula mínima e eu tenho uma fórmula molecular, né? Vou fazer um passo a passo aqui, mas provavelmente você vai ter que assistir esse vídeo novamente. Então você marca aí que em 5h20, 5h30 eu vou começar a falar disso. Bateu, foi. Fórmula percentual, tá? O que é a fórmula percentual? É a porcentagem de cada elemento dentro do meu composto inteiro, porque isso aqui é glicose. A glicose é composta por quê? Então eu tenho aqui um composto chamado glicose, e dentro aqui desse composto tem um pedacinho de carbono, um pedacinho de hidrogênio, um pedacinho de oxigênio, né? Mas eu quero saber essas partes em porcentagem. Como eu faço isso, né? Isso em massa, tá? Ele vai fazer isso aqui, ele vai se basear na massa para fazer isso, tá? Então ele sabe aqui, primeiro, ele vai calcular a massa da molécula inteira. Então ele calculou ali, né? E aí você tem os dados, né? Onde o carbono é 12, o hidrogênio vale 1, né? O oxigênio vale 16. Você tem 6 carbonos, um carbono vale 12. Você tem 6, você vai fazer 12 vezes 6. Mais, né? Um hidrogênio vale 1, tá vendo? Você tem 12, então vai ser 1 vezes 12, mais oxigênio vale 16, né? E você tem quantos? 6. Feito essa multiplicação primeiro e depois o somatório, né? Então você vai multiplicar aqui, multiplica, multiplica. Depois você soma tudo. Você vai achar o valor de 180 gramas por mol. Então eu vejo essa molécula aqui, eu já tenho que saber que essa molécula ela tem 1 mol e que esse mol vale 180 gramas, tá bom? Tem uma vizinha gritando aqui, mas eu vou seguir, tá? Me perdoem qualquer coisa, eu faço um pause aqui e puxo uma terceira parte. Bom, eu sei que esse cara inteiro, essa glicose inteira, corresponde a 180 gramas, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 180 gramas esse cara tem inteiro. Tá, mas dessa massa aqui, quanto que eu tenho de carbono, né? Quanto eu tenho de carbono? Vou fazer o pause, tá bom? Já volto aqui com a terceira parte.